A política de defesa da concorrência é atribuída uma visão de direito e economia. Portanto, é configurada na atuação no âmbito legal a garantir condições de competição e maior eficiência econômica dos mercados. Particularmente no Brasil, a Lei Antitrust ou a Lei de Defesa da Concorrência se configura em evitar o abuso do poder econômico que visa a dominação dos mercados, a eliminação da concorrência e o aumento arbitrário dos lucros. Portanto, aqui então é vedado ao Estado tanto a preservação da livre concorrência e, obviamente, a não interferência constante do poder dado a ele. A política de defesa da concorrência busca limitar o exercício do poder de mercado das empresas, pois são capazes de prejudicar o processo competitivo, refletindo ineficiências como resultado de seu exercício. A lei antitrust não torna o poder de mercados ilegais, apenas tenta controlar a forma pela qual esse poder é obtido, procurando reprimir o exercício abusivo de poder de mercado e não o poder em si. O controle se dá por dois padrões. A princípio, as regras relativas a condutas que prevêem punições às práticas anticompetitivas, derivadas do exercício abusivo de poder de mercado, em última instância, sendo os consumidores, e também as ações de caráter estruturais, que buscam evitar o surgimento de estruturas de mercado mais concentrados, impedindo que aumente a probabilidade de exercício abusivo de poder de mercado, controlando os atos de concentração, isto é, as fusões ou aquisições, entre outros. Ambos podem ter natureza horizontal ou vertical. Vale ressaltar que, tanto num caso como no outro, a Lei de Defesa da Concorrência não impõe aos agentes econômicos a obrigação de efetivamente competir, nem diz por qual forma os agentes devem fazê-lo, mas sim uma forma do Estado canalizar forças que eventuais agentes podem sobrepor diante da concorrência no mercado, quando dada a capacidade e poder suficiente aos agentes para tal. Portanto, não age sobre os fins, mas sobre os meios que levam a esse resultado, pois não é de caráter viesado de dar privilégio aos agentes individuais. Temos duas características peculiares da política antitrust. A primeira, qualquer tipo de prática que provoque o efeito de reprimir o processo concorrencial. E a segunda, impor regras abstratas para não produzir efeitos anticompetitivos. O objetivo da lei consiste em defender o processo concorrencial, e não os concorrentes individualmente considerados e os consumidores. A proteção do processo competitivo intenciona gerar resultados socialmente aproveitáveis e de interesse da sociedade como um todo, de tal forma juridicamente protegido. Temos como observação saber distinguir o âmbito de incidência da lei antitrust do sistema de repressão, a concorrência desleal e o de defesa do consumidor. Embora interesses de consumidores possam ser afetados por práticas anticompetitivas ou pelo fato da concorrência estar ausente no mercado, isto não é uma condição necessária para a aplicação da lei do consumidor ou para o reconhecimento de direitos, pois há direitos de consumidor independentemente se haver danos da concorrência. A Lei Antitrust americana convém ser mencionada porque ela é uma das mais antigas e mais eficazes em sua aplicação. Ela desenvolveu toda a base literária, econômica e jurídica para o debate e eficácia. Ela foi chamada originalmente de a Lei Sherman, de 1890, e foi composta por duas seções básicas elementares, que é proibir cartéis explícitos e monopólios combinados, vedado o direito de monopólios por livre concorrência, claro. Então a gente pode perceber que a Lei Sherman de 1890 tinha algumas premissas um pouco generalizadas. Por isso, em 1914, a lei sofreu algumas alterações e foi detalhado com maior vigor as seguintes premissas: a discriminação de preço com efeito anticompetitivo e fusões que possam prejudicar a concorrência. Mercado relevante, que nada mais é do que delimitar uma região geográfica onde tal produto ou serviço é oferecido ou consumido e seus substitutos também. É em relação a esse território que iremos analisar e calcular os indicadores de concentração, os impactos e o que detém no poder de mercado ou não. Lembrando que, para a gente levar em consideração essa delimitação de região e produto, a gente tem como base o poder e o conceito de elasticidade da oferta e da demanda. Assim que definimos, então, a nossa região e o nosso produto, iremos iniciar o nosso teste hipotético. O que é esse teste hipotético? Vamos supor que a gente vai aumentar o nosso preço em 10%. Se a sua demanda não mudar nem para mais nem para menos, a gente tem certeza de que esse território e essa região e esse produto foram escolhidos corretamente. A elasticidade alta vai me dizer que o produto não vai mudar, nem a sua demanda, nem a sua oferta com alteração de preço.
na região e de tal produto. Se a elasticidade dele for muito baixa, o produtor poderá ainda assim aumentar mais o seu preço, porque os consumidores foram pouco sensíveis a essa alteração. Ou seja, a região considerada, né, do poder de mercado de tal produto não foi 100% assertiva. O segundo conceito básico da análise antitrust gira em torno da noção de poder de mercado, que é definido como o poder dos agentes em fixar preço significativo e persistentemente acima do nível competitivo, isto é, dos custos médios. É importante enfatizar aqui que nem sempre o poder de mercado é misturado via preço. Grande parte das condutas consideradas anticompetitivas não ocorre via preços, mas é tomado como consenso e como pontapé inicial, porque se uma empresa consegue levar os preços significativo e persistentemente acima dos custos, essa empresa então conseguiria exercer seu poder por qualquer outro meio disponível, além dos preços. Daí então, a menor concentração de oferta implica numa maior probabilidade de colusão entre as empresas. As barreiras à entrada são definidas como fatores que tornam mais difícil uma organização começar a atuar num determinado segmento ou mercado. E elas são decisivas para avaliar o poder que determinada empresa pode exercer num determinado mercado. Atos de concentração restritivos da concorrência podem acabar gerando eficiências compensatórias. Por isso, é importante que a lei antitrust analise caso a caso, pois, sob algumas circunstâncias, proibir esses atos que geram eficiências líquidas ocasionam ineficiências iguais ou até maiores da que eles procuravam combater. Sendo assim, é necessário avaliar as eficiências sobre algumas condições. O exame de eficiência só é exigido se houver risco de prejuízo à competição decorrente desses atos de concentração restritivos. Para justificar a autorização desses atos por parte das autoridades antitrust, é necessário apresentar eficiências aptas para compensar esses atos de concentração restritivos. As restrições à concorrência só são justificáveis se for uma condição necessária aos ganhos de eficiências alegados. Caso contrário, os ganhos poderiam ser alcançados com uma hipótese melhor para o bem-estar. Os princípios de razoabilidade não consideram só os efeitos restritivos, mas também os efeitos líquidos. Ele contém duas categorias de prática e aplicação, com diferentes métodos, sendo eles: tem a necessidade de avaliar caso a caso os efeitos das práticas investigadas e as possíveis justificativas, pois só considera ilícita as práticas com efeitos líquidos negativos. A abordagem per si. Ela foi desenvolvida pela Corte norte-americana e atua no sentido contrário da razoabilidade. Não é passível de acordo nem de justificativa sobre os objetivos ou os efeitos que essas práticas tiveram no mercado. Basta a prova de que ela ocorreu para se tornar ilegal. O sistema antitrust do Brasil é compatível com a abordagem do princípio da razoabilidade, tanto pelo julgamento de conduta quanto pela avaliação dos atos de concentração. O controle dos atos de concentração tem a finalidade de prevenir a criação ou reforço de poder de mercado, resultante da união de dois ou mais competidores, no caso de concentrações horizontais, ou de parceiros comerciais, no caso de integrações verticais. Existem 3 situações que são as mais comuns de atos que têm potencial anticompetitivo. A primeira é quando concorrentes reais ou potenciais se fundem para tentar um melhor aproveitamento de economias de escala. Isso vai levar a uma redução dos custos, mas vai aumentar os preços e, consequentemente, o lucro. A segunda é quando concorrentes potenciais se unem em uma joint venture para desenvolver um novo produto ou eliminar um investimento duplicado em P&D. Mas essa junção pode atrasar a introdução da inovação no mercado. A terceira é quando concorrentes multiprodutos combinam de especializar-se, virando seus próprios fornecedores. Isso vai fazer com que seus custos sejam reduzidos e sua produção seja especializada. Mas isso tem como consequência a eliminação da concorrência em qualidade e preços. O termo concentração é utilizado em algumas situações específicas, como aquisições, fusões, incorporações, onde as empresas que estão passando por isso acabam perdendo sua autonomia. Quando essa análise é necessária, eles vão levar em conta o impacto desse ato no mercado onde a indústria se encontra, principalmente se o grau de concorrência vai diminuir. Se isso acontecer, é necessário verificar o quão restritivo é o seu efeito para poder compensá-lo, e existem 4 formas para isso. Melhorar a produtividade ou a qualidade dos bens e serviços ou facilitar a eficiência e o desenvolvimento tecnológico. Seus benefícios têm que ser repartidos com os consumidores.
não implicar a eliminação da concorrência de parte substancial do mercado relevante. Seus efeitos restritivos se limitem somente ao necessário para alcançar os objetivos desejados. Essas 4 condições devem ser levadas em consideração quando é feita a análise pelo CAD, uma vez que a primeira defende a eficiência alocativa do mercado e as outras 3 visam minimizar o prejuízo e repassar pelo menos uma parte do ganho de eficiência para o consumidor. As condutas anticompetitivas são divididas entre horizontais e verticais, onde as horizontais reduzem a concorrência entre empresas no mesmo mercado e as verticais têm relações de compra e venda durante a cadeia produtiva. Visando esse aumento de poder de mercado, as práticas horizontais fazem acordo com os concorrentes ou praticam a concorrência predatória entre eles, que vai de longo a curto prazo. As práticas predatórias deliberam preços abaixo do custo variável médio para eliminar os concorrentes e posteriormente praticar um preço de lucro mais próximo de um nível monopolista. Os acordos entre os concorrentes podem se apresentar de diversas formas, tais quais: 1. Cartéis, que são acordos explícitos entre os concorrentes, que afetam uma parte relevante do mercado. Envolve o estabelecimento de preços, cotas de produção e distribuição e divisão territorial. No geral, não existe benefício compensatório que possam decorrer dessa prática. 2. Outros acordos entre empresas. Ela é diferente do cartel, pois as restrições envolvem só uma parte do mercado ou de um esforço conjunto temporário, que busca uma eficiência maior, seja produtiva ou tecnológica. Essa prática exige uma avaliação mais cuidadosa sobre os possíveis benefícios, apresentando um efeito anticompetitivo menor que os cartéis. 3. Acordos de associações de profissionais. Essa prática limita a concorrência entre os profissionais, via tabelamento de preço. Uma justificativa é que o tabelamento de preço garante a qualidade do serviço prestado. Verticais. São restrições praticadas pelos ofertantes de bens e serviços de mercado, ou de origem, que afetam outros mercados relacionados, os mercados-alvo. Pressupõe sempre a existência de poder no mercado de origem, e os seus efeitos restritivos são sentidos tanto no mercado-alvo quanto no de origem. É importante analisar essa interação, sendo ela, pela fixação de preço de venda, é estabelecida pelo produtor, onde os preços são fixados em mínimo, máximo ou rígido, a serem praticados pelos distribuidores. 2. Restrição territorial e de base. É imposta pelo produtor da área, restringindo a concorrência de entrar na região do mercado-alvo. 3. Acordo de exclusividade. É o compromisso do revendedor de adquirir bens e serviços de determinado produtor, com exclusividade, ficando proibido de comercializar produtos rivais. 4. Recusa de venda ou boicote. É utilizado como retaliação contra distribuidores que não querem aderir a acordos de exclusividade. 5. Venda casada. Subordina a venda de um produto à aquisição de outro, tentando alcançar o poder de mercado. Usa-se o poder de mercado detido do produto subordinante para criar aumento de poder no mercado do produto subordinado. 6. Discriminação de preço. Fixa diferentes preços de um determinado produto para diferentes consumidores. A análise antitrust é feita em 4 passos. O primeiro é a verificação da existência do poder de mercado, que é dividida em 3 partes: a delimitação do mercado relevante, a análise da posição das empresas no mercado relevante e a análise das condições de exercício do poder de mercado. O segundo passo é a identificação dos efeitos anticompetitivos. O terceiro passo é a identificação das eficiências geradas pela conduta. E o quarto e último passo é a conclusão, que pode ser positiva, que não há infração à ordem econômica, ou negativa, se há infração. Portanto, para concluir, a gente pode falar sobre alguns catalisadores da lei antitrust, que seria a política industrial para estreitar as relações com a política de defesa da concorrência, que se preocupa em aumentar o nível de eficiência da indústria, buscando criar condições para as empresas adquirirem e reforçarem sua competitividade. E uma outra questão para a compatibilidade da lei antitrust seriam as regulações, que não são vistas como uma antítese, mas meios diferentes para buscar o mesmo objetivo e garantir as condições de eficiência dos mercados. Então a gente tem que as agências reguladoras são normas que garantem o acesso a instalações essenciais, disciplinam as condições de entrada dos mercados e limitam as concentrações, que seriam os oligopólios e monopólios.